lá, gente. Na aula passada, nós observamos que o calor da fonte quente, né? O que entra na máquina térmica é calor, né? Então, você tem aqui, ó, a fonte quente. Certo? 2/4. Você tem aí a fonte quente. Aqui você tem a temperatura dessa fonte. Certo? Aqui embaixo você tem a fonte fria. E você tem a temperatura dela que é T2. Então o que é que vai acontecer? O cara vem daqui, ó. E faz isso aqui, ó. Então o calor vem da fonte quente, que é o Q1. A máquina realiza um trabalho. Certo? A máquina realiza um trabalho. E ela desperdiça o calor de quem? Ela desperdiça uma certa quantidade de calor para a fonte fria, certo? Então isso aí é o que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica. Então, o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Então isso aí é o que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica, beleza, galera? Tudo bem aí, pessoal? Então, um botão aqui do lado, para a gente ver quem é o Q1. Q1 pode ser chamado também de QF, tá? Calor da fonte. Alguém tá com o áudio ligado, gente. Calor da fonte quente, tá? Então, Q1 é o calor da fonte quente, que é dado em joules no sistema internacional. Essa letra grega chamada de tal, essa letra grega aí é o trabalho, tá? Trabalho. O trabalho é dado também em joule. Na verdade, todos eles é dado em joule, né? E o Q2 é o calor da fonte fria, é o que ele desperdiça. Calor da fonte fria. Então tá aí, galera. Essas são as características aí da segunda lei da termodinâmica, tá? Então o que é que vai acontecer? Agora nós vamos ter que calcular o rendimento dessa máquina. Nós já sabemos que ela fornece calor e vamos ter que calcular o rendimento. Lembrando que geladeira, o processo é contrário, porque aqui nós temos que o calor ele está saindo da fonte quente para a fonte fria e uma parte está realizando trabalho. No refrigerador é o contrário, o calor sai da fonte fria para a fonte quente. Tá? Então é interessante a gente lembrar isso aí. Ok? Então vamos lá. No rendimento nós vamos ter o seguinte, certo? O que precisamos saber do rendimento? Então, no rendimento, nós temos que se ligar que não existe máquina com rendimento 100%, né? Então, não existe rendimento 100%. Ou seja, não existe uma máquina que pegue todo o calor da fonte quente e transforme totalmente em trabalho.
vai ter sempre um desperdício para o meio ambiente, seja na forma de calor, né? Ou na forma de lixo tóxico, mas sempre vai ter desperdício, tá? A outra característica é a máquina com maior rendimento é a máquina de Carnot. Ou seja, maior rendimento são os refrigeradores. Maior rendimento. Quem consegue ter a maior eficiência, certo? Ou seja, o maior rendimento é o que nós chamamos de máquina de Carnot. Máquina de Carnot. Então, isso aí é uma pessoa que descobriu isso aí, ó. Foi um cara que descobriu essa máquina, certo? Então, a máquina com maior rendimento é a máquina de Carnot, tá? A outra característica que nós temos é que no final, para dar a porcentagem, tem que multiplicar por 100, tá? Então, nós já sabemos que o rendimento não pode ser de 100%, não existe máquina com rendimento de 100%, e a máquina com maior rendimento é a máquina de Carnot, tá? Então, agora a gente vai para as fórmulas. Vamos ver como funcionam as fórmulas. Lembrando que essa aqui é a primeira fórmula, né? É a fórmula da segunda lei. Então, vamos para a fórmula de rendimento. A primeira delas é essa. O rendimento, ele vai ser igual ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Essa é a fórmula, a primeira fórmula. E no final, temos que multiplicar por 100, tá? No final, a gente vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 100 para dar a porcentagem. Então, o primeiro de cima é o trabalho, o Q1 de baixo seria o calor da fonte quente, né? A gente já colocou os valores de cada um deles, beleza? O próximo rendimento seria com o calor da fonte fria. Então, seria 1 menos Q2 sobre Q1. Então, lembrando que o Q1 é o calor da fonte fria. Desculpa, Q2, calor da fonte fria. Q1, calor da fonte quente. Então, essa fórmula ela pode ficar assim, ou eu posso pegar, ó, multiplicar Q1 vezes 1 menos Q2. Então, vai dar Q1 menos Q2 sobre Q1. Tanto faz, certo? Tanto faz colocar ela assim, ó, ou eu acho melhor desse jeito. Ou assim, ó. É a mesma coisa. Então, vai ficar Q1 menos Q2 sobre Q1. Então, é a mesma coisa, tá? Tudo bem, galera? Até aí, essas fórmulas. Pessoal, tranquilo até aí? Boa. Tranquilo. Beleza. E por último, é a relação com a temperatura, né? Então, a máquina, ela opera entre duas temperaturas, certo? Entre T1 e T2. Então, toda máquina térmica, ela vai operar entre duas temperaturas. Ela vai operar entre a temperatura T1, que é a temperatura da fonte quente, e a temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria. Então, ela vai sempre operar entre essas duas temperaturas. Então, o que isso indica? Indica que o rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. E aqui tem uma característica principal. A temperatura tem que estar em Kelvin, certo?
Então, aqui temos que ter temperatura em Kelvin. Obrigatoriamente, pessoal, a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Não pode estar em outra escala, não. Ela tem que estar na escala Kelvin. Obrigatoriamente, a escala dos cientistas é a escala padrão, tá? Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida até aqui? E aí, galerinha, nenhuma dúvida? E aí, pessoal? Vamos finalizar com o ciclo de Carnot para começar as questões, tá? Então, finalizando aí, vamos entrar no ciclo de Carnot. Então, como seria o ciclo de Carnot? Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, galera, ele tem duas transformações isotérmicas com duas adiabáticas. Então, ele vai ter, ó, ele vai seguir duas isotermas, ou seja, você tem duas transformações isotérmicas, que pode ser chamado também de isoterma, e duas adiabáticas. Duas adiabáticas. Elas são alternadas, tá? É uma isotérmica, uma adiabática. Uma isoterma, uma adiabática. Ou seja, são transformações alternadas. Elas não são seguidas, não. Seguidas são as expansões, beleza? Então, funciona mais ou menos assim, ó. E você vai ter um gráfico pressão versus volume, tá? Você tem um gráfico pressão versus volume. Aqui você vai ter o início de tudo, que é um ponto A. Ele vai até um ponto B. De um ponto B, ele cai para um ponto C. Certo? De um ponto C, ele vem para um ponto D. E ele finaliza no ponto A. Ou seja, nós temos no ponto A, nós temos o volume VA. No ponto B, nós temos o volume VB. No ponto C, nós temos o volume VC. E no ponto D, nós temos o volume VD. Para a explicação aqui, não vai interessar muito a pressão, até porque a pressão vai mudar o tempo todo. A pressão ela não fica constante. Então, o que acontece, galera? Nessa primeira parte aqui, ó, eu não saio da curva, então estou saindo de A para B. Então, aqui é uma expansão isotérmica, tá? Então, é uma expansão isotérmica. Ou seja, eu tenho uma isoterma aqui de início. Então, uma expansão isotérmica. Então, aí o ΔU é igual a zero, né? Nessa segunda transformação, que é a transformação de B para C, eu tenho uma transformação adiabática. Então, aqui eu tenho uma diabática. Então, eu tenho uma expansão adiabática. Então, começa de A para B com a expansão isotérmica, de B para C uma expansão adiabática. Eu sou porque expansão? Ó, porque em A o volume estava desse tanto aqui para o zero. Ó. Quando ele foi para o ponto B, então,
ele ficou a essa distância do zero. Então, o volume aumentou. Então, se o volume aumenta, nós temos uma expansão. E de B para C? De B para C, o volume estava a essa distância do zero. Quando ele foi para C, ele ficou a essa distância. Então, o volume aumentou mais um pouco. Então, se o volume aumentou mais um pouco, nós temos uma expansão adiabática. Agora, ele vai de C para D. Ó. Então, quando ele vai de C para D, o que acontece? De C para D, o volume está com essa distância do zero. Ó. O volume é VC, a essa distância do zero. Quando ele chega em D, ele vem para essa distância. Então, o volume diminuiu. Então, nós temos uma compressão. Nós temos aí uma compressão isotérmica, né? Uma compressão a temperatura constante. Então, de C para D, nós temos novamente uma isoterma. Tá? Nós temos novamente uma isoterma, ok? E de D para A, nós temos aqui, de D para A, nós temos uma adiabática novamente. Nós temos novamente uma adiabática. Então, acabou aí, tá, pessoal? Então, acabou por aí, beleza? Então, finalizamos aí. Vamos para o exercício. Lembrando que a fórmula do refrigerador é o contrário daqui, viu? No refrigerador, nós vamos trocar T2 por T1, ok? Porque nas geladeiras, por exemplo, o calor ele vai fluir do frio para o quente. Aqui o calor flui do quente para o frio. Ou seja, é um processo forçado. Nós já aprendemos que na natureza o calor sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Então, na geladeira, o processo é oposto. Ele vai sair do frio, que é a menor temperatura, para o quente, que é a maior temperatura. Ou seja, é um processo forçado, galera. Não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Portanto, é do jeito que eu falei para vocês aí. Então, vamos aí ó, para as questões que estão na página 310. Livro 4, página 310. Então, aí vai dizer assim, ó. Com a mão. Sei não. Vamos lá. Página 310. Então, na página 310, nós temos aí a primeira questão. Praticando. Então, ele vai dizer assim, ó. Um refrigerador em essência, um tipo de máquina térmica que retira calor dos alimentos e envia para o meio ambiente. Para que consiga realizar essa tarefa, porém, ele precisa realizar um trabalho através de um gás. Esta máquina térmica se comporta ao fato de que o calor. Então, ó, vamos lá. Sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Então, naturalmente, é dessa forma que acontece, né? Então, olha a pergunta. Ó. Para que consiga realizar esta tarefa, porém, ele precisa realizar um trabalho através de um gás. Esta máquina térmica se contrapõe. Então, ela se contrapõe. Então, ela vai o contrário do quê? Ela vai ao contrário das coisas normais. Então, qual é as coisas normais? É sair do quente para o frio. Então, a resposta é a letra A. Então, ela está se contrapondo aí ao que, na verdade, ocorre espontaneamente. Ou seja, na natureza, o calor ela sai espontaneamente da parte quente para a parte fria. E o refrigerador vai fazer o contrário disso aí. Então, ela vai se contrapor isso aí. Vai sair da parte fria para a parte quente
no refrigerador. Então, ela está se contrapondo o que ocorre naturalmente na natureza. Então, resposta letra A. Se você quiser colocar embaixo anotações, você pode dizer que no refrigerador vai se contrapor à ordem natural das coisas, que é sair do quente para o frio. 2. A 2 vai dizer assim, ó. A 2 vai dizer: a Revolução Industrial constituiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com um profundo impacto no processo produtivo em nível econômico-social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. James Howard, na Grã-Bretanha, inventa a fiadora spinning jenny, uma máquina de fiar rotativa que permitia a um único artesão fiar 8 fios de uma só vez. James Watt inventa a máquina a vapor e Galton Darwin inventa um motor a explosão. Acerca do assunto tratado no texto, em relação às máquinas térmicas, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, podemos afirmar que... Então, o que é que nós podemos afirmar de acordo com a segunda lei da termodinâmica? Vamos lá. A primeira vai dizer: nenhuma máquina térmica operando entre ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Verdade. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não existe máquina com um rendimento de 100%. Ou seja, se uma máquina pega todo o calor e transforma em trabalho, ela teria um rendimento de 100%, tá? Então, não existe máquina que faça isso. Então, é verdade. Então, olha o que ele diz aí, ó. Então, nenhuma máquina térmica operando entre ciclos retira calor de uma fonte e transforma-lo integralmente em trabalho. Verdade. Sempre vai ter desperdício de energia. 2. O 2 vai dizer, ó. O 2 vai dizer: a segunda lei da termodinâmica se aplica aos refrigeradores. Verdade. Porque estes transferem calor da fonte fria para a fonte quente. Verdade. Os refrigeradores fazem o contrário das outras máquinas. As outras máquinas, elas retiram o calor da fonte quente e mandam para a fria. Os refrigeradores fazem o contrário, eles retiram da fria para quente. É totalmente verdadeiro. Vamos agora para o 3. O 3 diz: o rendimento de uma máquina térmica que opera em ciclos pode ser de 100%. Falso. Não existe máquina com rendimento de 100%. Então, o 3 é falso. Não existe máquina com rendimento de 100%. Nenhuma máquina consegue pegar energia e transformar integralmente em trabalho. Então, a resposta aí é 1 e 2, letra E. Então, a resposta 1 e 2, letra E, tá, galera? Então, resposta 1 e 2, letra E. Próximo. Terceira questão, pessoal. A terceira questão vai dizer assim, ó. Terceira questão. A respeito da segunda lei da termodinâmica, as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Afirmação 1 aí. O termômetro é um aparelho especialmente construído para medir quantidade de calor. Errado. O termômetro é um aparelho para medir temperatura. O aparelho que mede calor é o calorímetro. Então, tá falso.
O aparelho que mede as trocas de calor é o calorímetro. Então tá falso isso aí. 2. É impossível converter todo o calor em trabalho utilizando uma máquina térmica que opera em ciclos. Verdade. Não conseguimos pegar todo o calor fornecido à máquina e transformar todo ele em trabalho. Sempre vai ter um desperdício para o meio ambiente. Então, é verdade. Então, 2, verdade. 3. O 3 diz assim, ó. O rendimento de uma máquina a vapor não depende das temperaturas das fontes frias. Totalmente errado. Não depende das fontes quente e fria. Toda máquina térmica sempre vai depender da fonte fria e da fonte quente. Então, é errado. Então, 2 é falso. Desculpa, o 3 é falso. 4. Então, até agora, o 1 é verdade, o 1 é falso, o 2 é verdade, o 3 é falso. 4. O 4 vai dizer: a energia interna de uma determinada amostra de gás não depende de sua temperatura. Totalmente errado. Depende exclusivamente da temperatura, né? Para quem não lembra, a energia interna é igual a 3 meios de nRT. N, número de mols, número de partículas, R, constante de Clapeyron. Então, a temperatura é exclusiva da energia interna, ou seja, são proporcionais. Aí está dizendo que um não depende do outro. Totalmente errado. Então, a quarta está totalmente errado, galera. Quinta. A quinta vai dizer: o calor pode fluir de modo espontâneo de um corpo frio para um corpo quente. Errado. Isso aí é um processo forçado. Então, o calor, na verdade, ele flui espontaneamente do quente para o frio. Se ele for do frio para o quente, isso não é um processo espontâneo, é um processo forçado. Então, é errado. Por último, sexta, vai dizer: há um limite fundamental no rendimento de uma máquina térmica real que opera entre duas determinadas temperaturas. Verdade. Esse limite é a máquina de Carnot. Então, ele diz que ocorre um limite entre as máquinas térmicas aí, ou seja, existe uma máquina padrão, uma máquina que tem o maior rendimento possível. E essa máquina é a máquina de Carnot. Então, totalmente verdadeiro aí a sexta questão. Então, a resposta, galera. Então, a nossa resposta aí é qual? A nossa resposta é 2 e 6. 2 e 6, novamente a letra E. 2 e 6, letra E. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? E aí, galera, alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, então vamos para a 4, né? A 4 vai falar aí da entropia, tá? Então, questão 4. A 4 diz assim, ó. A 4 diz: a entropia pode ser uma medida do grau. Já estudamos isso aí na aula passada. Como vocês viram, a entropia ela vai medir o grau de desordem de um sistema. Por exemplo, se você bota em um vaso da metade para baixo, você bota bolinha de gude verde, da metade para cima você bota bolinhas de gude vermelha. Elas estão separadas, tudo identificado através da cor. Quando você chacoalhar, vai misturar verde com vermelha. Quanto mais você chacoalha, mais mistura verde com vermelha, ou seja, a desordem aumenta.
Então, se a desordem aumenta, aumenta a entropia. Então, ele vai dizer, ó, a entropia pode ser uma medida do grau de desordem em um sistema. Quando um cubo de água a 0 graus Celsius sofre fusão e transforma-se em água líquida, também a 0 graus Celsius, suas moléculas deixam suas posições nos cristais de gelo e passam a vagar desordenadamente na água líquida. Portanto, a entropia do sistema aumentou. Verdade, aumentou a desordem. Aí ele diz, calcule a variação de entropia para a transformação de 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água líquida também a 0 graus Celsius. Dados, calor latente de fusão do gelo igual a 336 mil kJ. Então, tirando os dados, pessoal. Os dados. Então, ele disse aí que a massa é igual a 100 gramas. Gente, 100 gramas é igual a 0,1 quilogramas, né? Então, esse é o valor aí da massa. Então, a massa é 0,1 quilogramas. Outra coisa que ele me deu foi o calor latente de fusão. Ele disse que é 336 mil joule por quilograma. Então, 336 mil joule por quilograma. E outra coisa que ele me deu foi a temperatura, que é 0 graus Celsius, temos que passar para Kelvin, né? Então, é só somar 373. Então, T vai ser igual a 0 mais 273 e vai dar 273 Kelvin. Beleza? Então, todo mundo já está no sistema internacional. Se todo mundo já está no sistema internacional, agora eu tenho que usar o quê? Usar a forma aí da entropia. Então, o que é que vai dizer? Vai dizer que a entropia, ΔS, é igual ao calor dividido pela temperatura. Beleza? O calor aí é o Qmala, né? Qmala, ou seja, é a massa vezes o calor latente de fusão dividido pela temperatura. Então, isso vai me dar o quê, gente? Isso vai me dar que a massa é igual a 0,1, tá? O calor latente de fusão é 336 mil. E a temperatura é 273. Isso vai me dar, ó, colocando ali do outro lado. Isso vai me dar o quê? Eu posso cortar o zero e deslocar a vírgula uma casa, né? Eu posso cortar um zero aqui, ó. E deslocar a vírgula uma casa para cá. Então, vai ficar ΔS é igual a 33.600 dividido por 273. Fazendo essa divisão aí, para a gente não perder tempo, o valor vai dar 123,1. Então, ΔS vai ser igual a 123,1 joule por Kelvin. Acabou aí, tá, galera? Então, essa foi aí a nossa quarta questão. Então, 123,1 joule por Kelvin seria a entropia do sistema, tá? Então, essa foi a entropia do sistema. Temos novamente aí. Olha, essa sim que eu vou dar um pulinho, que eu tenho que analisar uma paradinha que tem nela aqui. Acredito que tem um pequeno erro. Depois eu resolvo ela para vocês. Eu vou pular para sexta, tá? Depois a gente faz essa quinta aí.
Então, a sexta diz assim, ó, a Revolução Industrial trouxe o desenvolvimento das máquinas térmicas, como, por exemplo, uma locomotiva a vapor. Determinada máquina térmica que funciona em ciclos com frequência de 200 ciclos por segundo recebe 800 joules de calor de uma fonte quente. Então, ela recebe, ó, 800 joules de uma fonte quente. Aí ele vai e diz, enquanto rejeita 600 de calor para a fonte fria. Então, Q2 é igual a 600. E aí ele vai dizer, está correto afirmar que... Galera, primeiro, se ela recebeu 800 e 600 ela desperdiçou, então sobrou 200. Esses 200 foi para realizar o trabalho. Então, 200 joule, ela realizou o trabalho. Então, a letra A diz, o período de funcionamento da máquina é 0,5 segundos. Então, ó, se a frequência é 20 Hz, a frequência aí é 20 Hz, né? A frequência é 20 Hz. Então, o período é o inverso da frequência, é 1 sobre F. Então, vai ficar 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 dá 5 centésimos. Ele está dizendo aqui na letra A que dá 5 décimos. Errado. Então, não vai dar 0,5, vai dar 0,05, ou seja, dá 5 centésimos. Então, a letra A está errada. Letra B. O trabalho realizado pela máquina vale 200 joules. Verdade. Independente do tempo de funcionamento da máquina. Então, está errado só essa parte final. Independente do tempo de funcionamento da máquina, não. Ela tem que operar normal. Então, o início está verdade, mas o final está errado. Tá? Letra C. A letra C diz, a principal característica de uma máquina térmica é seu alto rendimento. Na verdade, o rendimento de uma máquina térmica é baixo. Ela não tem alto rendimento, ela tem baixo rendimento. Então, está errado isso aí, tá, galera? Então, na letra C, ele vai dizer que ela tem alto rendimento. Não, as máquinas térmicas, elas não apresentam